Sejam bem-vindos, amantes da história, sejam bem-vindos, amantes do estudo do cristianismo. O programa de hoje vai falar sobre uma heresia que poucos conhecem, mas que foi muito importante para a história eclesiástica da África. Trata-se do donatismo, uma heresia que teve como grande líder o bispo Donato. Mas antes de começar, solta a vinheta! Para entender o donatismo, é necessário entender o contexto do século IV. O Constantino é imperador desde o ano de 306. Com ele, o cristianismo conseguiu a tão sonhada paz religiosa. No ano de 313, ele com seu cunhado Licínio, eles assinaram um termo conhecido como Tratado de Milão, onde o cristianismo e as demais religiões tiveram liberdade de culto. É bom compreender que com Constantino o cristianismo não se tornou religião oficial. O que aconteceu foi a liberdade de culto. O cristianismo, que até então havia sido perseguido durante os 3 primeiros séculos, nesse momento deixará de ser perseguido. A última perseguição, portanto, foi a de Diocleciano entre os anos de 303 a 305. Nesse momento, o imperador vai se aproximando lentamente do cristianismo, dando isenção de taxas fiscais à igreja, remunerando o clero, transferindo templos pagãos para o cristianismo, inclusive propriedades pessoais ao cristianismo, como no caso do edifício chamado Ladrão, que pertencia à sua mulher Fausta, que foi transferido para a igreja. Constantino lentamente demonstra uma preferência ao cristianismo em relação às outras religiões. Pode ser que essa preferência estivesse ligada à sua mãe, Helena, que era já cristã. O fato é que, com o crescimento do cristianismo numericamente falando, com os fins das perseguições, o cristianismo ele vai sair dessa nuvem de esconderijo que até então vivia e vai entrar em cena dentro do Império Romano de forma lícita, porque até então o cristianismo era considerado uma religião ilícita, proibida. Portanto, essa licitude do cristianismo vai favorecer aí o reforço das tendências dentro do cristianismo. O cristianismo sempre foi uma religião com S no plural, nunca no singular. Várias tendências teológicas de interpretação dentro do cristianismo sempre existiram desde o século I. Mas durante as perseguições, essas tendências no cristianismo foram sufocadas. O importante naquele momento era salvar a vida de cada cristão. Com a paz da igreja, essas divergências teológicas, essas correntes divergentes dentro do cristianismo vão aflorar. Nós já estudamos com vocês podem observar aí no vídeo, a tendência chamada montanismo. E hoje nós vamos ver essa tendência chamada montanismo que apareceu na África. E qual está sendo esse contexto atual da África que possibilitou o aparecimento do donatismo? O fato é que aqueles que haviam entregado os livros litúrgicos, a Bíblia, e até mesmo negado Cristo durante a perseguição de Diocleciano, entre 303 e 305, foram chamados pela igreja de lápice, ou apóstata. E eles, com o fim da perseguição, esses lápice ou apóstatas, começaram a retornar à igreja. E a igreja precisava, então, resolver como trataria o retorno desses lápis para a igreja. Duas tendências vão aparecer. A primeira tendência, uma tendência moderada, dizendo que esses lápis deveriam retornar tranquilamente.
A outra tendência, mais rigorista, dizia que esses lápis, para voltar para a igreja, deveriam, se fossem leigos, ser rebatizados, porque negaram a Cristo, e se fizessem parte do clero, deveriam então ter anulado todas as suas administrações de rituais. Não podiam administrar mais rituais como a Eucaristia, como o batismo, como crisma. Nesse momento nós não chamamos isso de sacramentos, mas de ritos dentro da igreja. E é justamente essa tendência rigorista que será conhecido na África como donatismo, ou seja, aquela tendência que exigia o rebatismo dos cristãos, lápice ou apóstata, e a invalidade dos rituais, da administração dos rituais, feito por padres ou bispos apóstatas ou lápice.